A graça e a paz, amada igreja, que alegria poder trazer uma palavra e poder ver que Deus já está aqui nesse lugar, poder saber que o Espírito Santo já está aqui ministrando os nossos corações, que o Senhor já nos trouxe para esse lugar e podemos, com expectativa em Deus, sermos surpreendidos por essa maravilhosa presença. Estamos trabalhando aí a temática do ano, venha o teu reino. Janeiro e fevereiro estamos aqui na Terça da Esperança com a série O Reino Contado em Parábolas. Já foram 7 parábolas contadas e todas bem legais, bem didáticas, para você aprender mais a respeito da palavra e de como Jesus nos ensina na sua palavra. Pastor Edson, nesse início de mês, falou: prepare hoje o encontro de amanhã. Pastor Leonardo, ainda há lugar à mesa. E semana passada o pastor Eli pregou sobre o Pai espera você, falando sobre a parábola do filho pródigo. E hoje eu quero compartilhar com os amados irmãos sobre o amor que interrompe a rotina. Olhe para a pessoa que está aí ao seu lado e diga para ela: o amor interrompe a rotina. Quero pedir por gentileza para você abrir a sua Bíblia no texto de Lucas, capítulo 10, versículo 25. Diz assim a palavra do Senhor: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova. E lhe perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como você entende? A isso ele respondeu: Amem o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento. E ame o próximo como você ama a si mesmo. Então Jesus lhe disse: Você respondeu corretamente. Faça isso e você viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos sofrimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e, vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar e, vendo, passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou perto do homem e, vendo, compadeceu-se dele e, aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuide deste homem, e se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Então Jesus lhe perguntou: Qual desses 3 lhe parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu: O que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vá e faça o mesmo. Senhor Deus e Pai, sua palavra foi lida e nós rogamos o Espírito Santo de Deus que está aqui nesse lugar, continua falando aos nossos corações, traz algo novo e um renovo sobre a vida do seu povo. É o que nós clamamos, humildemente peço, usa a vida do seu filho, seu servo, em nome de Jesus, amém. Queridos, o tema de hoje é sobre o amor que interrompe a rotina. E pensando em rotina, todos nós temos rotina. Você, homem, possivelmente foi ao trabalho, foi treinar, se alimentou durante esse dia, fez sua leitura bíblica e seu devocional. Outras coisas que também entram na nossa rotina como homem: lavar o carro, ajudar nos serviços de casa, brincar com os filhos, semanalmente aí ver jogos de futebol ou do esporte que você gosta e algo do tipo. São coisas que fazem parte da nossa rotina. Ou você, mulher, minha irmã, também foi ao trabalho, teve o seu tempo para treinar, tentou encaixar nessa correria dinâmica da vida o cuidado com o corpo, cuidado com a família, cuidado com tantas coisas que você tem nas mãos, os filhos. Se sobrou um tempo durante essa semana na sua rotina, você tenta encaixar, quem sabe, um café com as amigas, e também, da mesma maneira, oração, devocional e a busca da presença de Deus. Jovens que aqui estão também têm sua rotina, ou trabalho, ou estudo. Aqueles que sobram algum tempo, de repente alguma série assistem ou jogam alguns jogos aí
como hobby, sai para tomar um tereré com os amigos. Todos nós temos rotinas. Até mesmo as crianças brincam, comem, dormem, às vezes chora, às vezes come, dorme, chora e traz alegria para os nossos dias, sempre aprendendo algo novo as crianças. Então todos nós temos rotina. Eu também tenho a minha rotina. Da terça-feira, minha rotina é: acordamos cedo lá em casa e já começamos, a família está em ação. Preparo o café da manhã, preparo o Bento, preparo a Rayane para ir ao trabalho. Então, tenho meu tempo de comer meus ovos, fazer minha proteína no café da manhã, ler minha Bíblia, meu tempo de oração. Então, 8 horas da manhã temos uma reunião com a equipe ministerial, que geralmente vai até meio-dia. À tarde, algumas tarefas administrativas aí da Rede Avante, almoço e no final da tarde meu treino, e 7 horas estamos aqui. Você então se organizou também na sua rotina para você poder participar. Certamente você se alimentou, você trabalhou, você correu atrás e você organizou para estar aqui, mesmo a sua rotina corrida, mesmo a sua rotina acelerada. E na parábola todos os personagens também tinham rotina. O sacerdote, o levita, o homem que sofreu algo difícil e no meio da sua rotina ele foi acometido por um acidente. Então a sua rotina muda e aí de repente ele tem uma experiência de um cuidado de Deus através de uma pessoa. O samaritano, ele não era diferente dos outros, o que ajudou. Ele também tinha uma rotina. Dentro da sua rotina ele viu aquele homem caído, mas diferente dos demais ele se compadeceu e cuidou. E é isso que me chama a atenção. Nós temos na nossa rotina motivos para parar. Nós temos a nossa correria, que é um motivo para a gente de repente não parar para acudir o próximo. Dentro da nossa rotina temos também que agir com prudência. De repente uma mulher vê um homem parado com um carro em algum lugar escuro, por prudência você não para a sua rotina. Ou quem sabe por medo, ou por compromisso que você tem na sua rotina. São vários motivos e são várias possibilidades para não pararmos na nossa rotina. Mas, quando eu olho para esse texto, eu percebo que nós não podemos resolver todos os problemas do mundo. Nós não podemos parar nossa rotina para atender todo mundo que precisa. Mas atitudes simples podem fazer a diferença em pessoas que estão próximas a nós. Ajudando pessoas com problemas pessoais. De repente, eu tive uma experiência legal no domingo, estava na recepção, e um irmão comentou a respeito de um abraço que é transformador. E falou o nome de 2 irmãos que foi através de um abraço que receberam nessa igreja e tiveram a sua vida transformada através de um abraço. Isso que era o ministério do abraço. E eu acho isso fantástico, quando a gente tem a oportunidade de parar, mudar nossa rotina e ver Deus agindo através de nós na vida das pessoas. Também pessoas com problemas em casamento, problemas que ninguém sabe, e nós como povo de Deus temos a oportunidade de trazer luz onde há trevas. Nós como povo de Deus temos a oportunidade de parar nossa rotina e trazer solução diante de coisas impossíveis. Quem nunca chegou aqui na igreja acabado, destruído, com baixa autoestima, com problemas e pensamentos acelerados e coisas tão ruins, talvez até mesmo dentro do coração? Eu cansei de vir para as terças da esperança, fazer campanha, pedir libertação, pedir transformação, e sai daqui renovado, e sai daqui cheio de esperança, sai daqui cheio daquilo que o Senhor tem para os nossos corações. E algo como Jesus, não muito diferente dos dias de hoje, existiam pessoas que chegavam para Jesus com vários argumentos para, diante da lei, justificar algumas posturas. Jesus, ele traz uma cultura totalmente diferente. No Sermão do Monte, Jesus ensina que o pecado não é somente matar alguém, mas o odiar o próximo também é pecado. Jesus veio com uma cultura diferente, ensinando que se relacionar com uma pessoa já comprometida é pecado, mas também o cobiçar a mulher do próximo também é pecado. Ele nos leva a um modo de refinar o nosso padrão, de nos tornar mais semelhante a Ele, que veio nessa terra como um homem, como nós,
sofreu tentações, mas foi o exemplo perfeito para que a gente pudesse olhar e saber como lidar diante os incidentes, como esse homem também aconteceu na sua vida. Em Mateus 7,12 diz assim, assim em tudo, façam aos outros o que vocês querem que lhe façam, pois essa é a lei dos profetas. E Jesus interrompe essa cultura de não fazer ao outro, mas sim, façam aquilo que você gostaria que fizesse com você. Ele vem de uma cultura de negar, não fazer, não agir, mas Jesus vem e fala, se coloque no lugar do outro. Faça como se fosse para você. Ele vem interrompendo essa cultura e vem nos trazendo esperança em um mundo caótico. E o primeiro ponto dessa mensagem que nós aprendemos sobre o amor que interrompe barreiras é o sacerdote viu e não se importou. Não confunda, querido, religiosidade com conversão. Estar aqui na igreja sem transbordar na vida das pessoas, estar vindo a cultos, fazendo campanha, participando de células, em sua rotina espiritual, mas desobedecendo ao Senhor sem ter atitudes, é andar sem querer de fato agradar ao Senhor. É não andar na cultura na qual Jesus nos ensina. O sacerdote que é citado nesse texto, ele era descendente de Arão e tinha uma função principal do sistema religioso judaico no templo. Ele era conhecedor da lei, ele ensinava a respeito da lei. Ele também era responsável pela organização do culto. Ele era um intercessor. Ele era o mediador entre o povo e Deus. Ele fazia sacrifícios de ofertas de expiação, gratidão, ou sacrifícios pelo pecado, para que então o povo pudesse ter acesso a Deus. Ele era esse homem abençoado. Ele era esse homem religioso. E lidava diariamente com essa conexão entre Deus e o homem. Porém, quando ele passa por esse homem caído, quase morto, ele passa de largo. Ele não para. E somente desejar o bem, sem agir, ele realmente não é algo que Deus nos chama nessa noite. Mesmo diante de um convite que o Senhor diariamente fala, a respeito de mudança, a respeito de transformação, um convite irresistível a mudar realmente de vida, a ter renovação dos nossos pensamentos mediante a palavra. E uma observação, fazendo defesa a esse sacerdote, na época, os sacerdotes não podiam tocar em cadáver. Se eles tocassem, eles se tornariam impuros para os rituais religiosos. Ele pode ter pensado que ao passar e ver o homem quase morto, de repente passou e não observou, de repente parou e olhou e falou, realmente esse está morto, eu não vou tocar porque outra pessoa vai resolver. Ele pode ter tido esse motivo e não estava tão errado, se for pensar assim, a lei, o cumprimento da lei, não se tornar impuro. Mas aquele homem não estava morto, ele estava semi-morto, diz o texto. Assim como pessoas que nós temos em nossas vidas, talvez amigos que nós olhamos e falamos, esse aí já está morto. Esse aí para chamar para ir para alguma coisa da igreja não tem jeito. Mas pare, observe. Será que não está precisando de um toque, de uma visitação sua, de ser instrumento de Deus para restauração? E às vezes nós vivemos buscando aí cumprir rituais religiosos em nossa rotina. E essas pessoas ao nosso redor não são abraçadas, não são tocadas, não percebem o amor de Deus por causa da nossa indiferença. E queridos, além de cuidar para não sermos como sacerdotes, nós precisamos cuidar, pois o ponto 2 dessa mensagem é: levita viu e desviou. O levita servia muitas pessoas. Ele era uma pessoa que também estava ali junto com o sacerdote, prestava suporte na realização dos cultos, fazia um serviço ali como os músicos, cantores ou até mesmo guardas do templo, e da mesma forma que o sacerdote também era um conhecedor da lei. Ele estava retornando da sua rotina, e quem sabe esse levita estava cansado, louco para chegar em casa logo, para descansar, para tirar seu sapato, para colocar os pés um pouco para cima. Afinal, foi tanta coisa na rotina que não deu para parar um pouco ali. Quem sabe esse homem vivia
nessa correria, sem parar também para perceber que aquele homem ainda estava vivo, que aquele homem ainda podia receber algo novo, que aquele homem ainda podia receber o poder de Deus, que aquele homem ainda podia ter a sua história transformada. Deus não nos chama para sermos somente ouvidos na obra de Deus. Deus está nos chamando para um comprometimento com a obra de Deus. O pastor Edson uma vez falou uma historinha aqui do porquinho e da galinha, eu nunca mais esqueci, a respeito de que porquinho e a galinha estavam lá com os animaizinhos fazendo uma festa, e então a galinha era envolvida com essa festa e com essa galera. Ela doou os ovos para a festa, e o porquinho então, muito comprometido com aquela festa, ele doou o bacon. O final é bem diferente para os dois. E o que eu aprendo com isso? Eu nunca mais esqueci. Os dois ajudaram, mas o nível de entrega foi totalmente diferente ao final da vida deles. Jesus nos chama para não ser, pessoal, o povo do quase. O quase discipulou, o quase ajudou, o quase visitou, o quase falou de alguém, falou de Jesus para alguém, o quase orou por alguma pessoa. Você vai experimentar a partir do momento que você rompe esse limite do quase. Porque se você viver dessa maneira, do quase, um dia eu vou, não, hoje não dá. O problema é que você nunca viverá os planos de Deus por completo. Você nunca viverá o poder de Deus por completo. Você nunca viverá os milagres de Deus por completo. E aí não é a parte de Deus que falha, mas é a nossa, de não ter entrega total e comprometimento total na obra do Senhor. Deus nos chama para interromper a rotina e amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. E por fim, nós observamos o exemplo do samaritano. E o terceiro ponto é que viu e cuidou. O samaritano, ele se compadeceu. Ele fez a diferença por onde ele passava. O samaritano também tinha a sua rotina. Geralmente eles trabalhavam ou no comércio ou na área agrícola. E os samaritanos aqui, eles eram considerados como hereges. Eles não eram considerados povo de Deus. O povo de Deus fazia certa acepção deles e deixavam eles sempre de lado. Sempre para não serem tratados dessa maneira cheia de amor como povo de Deus. Eles eram os excluídos. E de repente você chega aqui hoje como um samaritano. Porque o povo de Deus não olhe para os maus exemplos, não olhe para aquilo que um dia já foi. Deus tem algo novo para a sua vida. Deus tem uma proposta nova para você. Eu fico pensando há quanto tempo temos vindo à igreja, e quanto tempo temos lido a Bíblia, e quanto tempo temos todo dia. E eu falo, Senhor, conserva o teu povo para viver isso até o fim. Porque a nossa corrida e proposta não é para vir escutar uma palavra e até a próxima terça. É ter contato diário com esse Senhor. É ter contato diário com essa palavra. É ter contato diário com esse Senhor que para. E diferente dos religiosos, como o samaritano, ele age. Ele vai e nos abraça. Esse homem, queridos, ele parou. Ele dedicou tempo e atenção. E nós temos também a oportunidade de fazer isso. Parar, dedicar tempo e atenção às pessoas. Esse homem, ele cuidou. Ele teve a intenção e a ação. E você também na sua rotina, na sua semana, você vai ter a oportunidade de também cuidar das pessoas. Esse homem, ele restaurou. Isso aqui é a manifestação do poder e da graça de Deus. E você também tem a oportunidade de ser um instrumento poderoso de Deus. Não por você, não tem nada de bom em nós, mas é Deus agindo através de nós. E esse homem também pagou. Existe um preço que nós precisamos pagar. Tudo é pela graça. Estamos aqui pela graça. Vamos embora hoje desfrutar de uma noite de sono maravilhosa, os sonhos de Deus, o renovo de Deus, a esperança de Deus. Tudo é pela graça e pelo favor do Senhor. Mas Jesus nos chama para entregar tudo. O amor interrompe a rotina e nos faz repensar como nós usamos o nosso tempo, como nós usamos os nossos recursos, como nós nos dedicamos e priorizamos. Muda tudo a prioridade quando nós escutamos a voz do Mestre. Tudo passa. A sua promoção, o que você compra, o que você adquire, o que você conquista,
é muito bom, que você seja muito próspero, que você glorifique a Deus através dos seus recursos também. Mas, querido, tudo isso passa. Mas o seu legado vai ficar. A forma como você conduz a sua família vai ficar. A forma como era conhecido por ser alguém que frequentava uma igreja, não apenas isso, mas era um filho de Deus. Isso vai ficar para as pessoas. E eu concluo: o amor interrompe a nossa rotina. É importante cultivar sim uma vida religiosa. É importante cuidar sim da nossa vida espiritual, muito importante. Mas cuidado para você não virar um religioso sem vida, sem amor, sem intimidade com Deus. Nós buscamos, como representantes de Deus, representantes de Jesus, ser os pés que vão. Lá dentro do seu trabalho, querido, você é um representante não apenas da IPI Dourados, já que você está aqui, mas você é representante do Jesus Cristo. Você é filho amado do Deus Todo-Poderoso. Você é a mão que vai tocar alguém e orar por alguém, e através disso você manifesta o poder, a graça e o favor de Deus. Você é o abraço que vai ser usado para restaurar alguém, tirar a ideia de suicídio, de desistir de casamento, de desistir da própria vida, de desistir de acreditar em Deus através de um abraço. Nós temos a oportunidade de construir junto esse lugar. E você participar também financeiramente da construção, manutenção do templo, do sustento dos missionários, de todas essas bandeiras onde nós ajudamos e abençoamos, de toda essa equipe que mantém o corpo de Cristo vivo e ativo e com excelência para a glória de Deus. Não permita que a rotina te afaste de fazer o bem e amar o próximo. Olhe sempre para o exemplo de Jesus. E eu concluo, quando eu olho para Cristo, Ele é o exemplo perfeito que nos encontrou caído. Ele te encontrou caído, Ele te tocou as suas feridas, Ele te curou e Ele pagou o preço para que você pudesse ter uma vida plena diante do nosso Deus. Mesmo você sendo como você é, imperfeito como eu, pecador como eu, carente da misericórdia e graça de Deus como eu. E diante da situação que nós vemos, se você fosse o homem caído, se você fosse a mulher caída aqui nesse texto, como você gostaria que fizesse com você? Temos pessoas ao nosso redor que precisam de ajuda, de cuidado, e você pode fazer em favor dessas. Não se sufoque pensando somente no que não fizeram um dia para você, porque não fazem tantas coisas boas, porque não foram tão favoráveis à sua vida, que é tão difícil e sofrida. Olhe para Cristo, que foi reto, que foi santo, que foi perfeito e morreu numa cruz pelos nossos pecados. Nós vamos ministrar uma canção, e durante esse tempo eu queria que você, por gentileza, fale com Deus. Quero pedir, por gentileza, se coloque em pé, e que você possa falar com o Senhor, para ser transformado e cheio de amor e poder de Deus, assim como o samaritano. E logo após essa canção, eu quero orar pela sua vida. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrará de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao teu. Você pode, por gentileza, continuar com seus olhos fechados.
Se essa mensagem fala ao seu coração, quero pedir por gentileza, coloque a mão no seu coração. Peça ao Senhor para que o Espírito Santo possa invadir seu ser e que você, assim como o samaritano que passou e fez a diferença, você possa andar e fazer a diferença, não para se aparecer, não para parecer algo que você não é, mas porque você foi encontrado por esse Jesus que te encontrou caído, que sarou as suas feridas, que transformou a sua vida e hoje você tem algo para oferecer às pessoas. Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui, nos colocamos diante da sua maravilhosa presença e nós rogamos, Santo Deus, visita o seu povo. Nós não queremos ser como o sacerdote levita, que podiam estar na sua rotina e tinham motivos para não parar, mas nós queremos, como o samaritano e um bom samaritano, parar e fazer a diferença na vida das pessoas. Que cada um aqui possa receber do alto um amor que transborda, que cada um aqui possa receber do alto uma fé que abala as estruturas do inferno que tem se levantado contra pessoas ao nosso redor. Que todos aqui possam receber o poder para curar, a ousadia para, através de um abraço, trazer restauração, poder e uma mudança de vida, Pai. O Senhor um dia nos encontrou assim, caídos, miseráveis, quando ninguém mais acreditava, quando nem nós mesmos acreditávamos. E o Senhor nos tocou, o Senhor nos abraçou, o Senhor nos colocou no colo e sarou as nossas feridas. E eu peço que seja assim sobre o seu povo, que seja algo novo sobre os corações e que possamos ouvir testemunhos a respeito do amor de Deus que invadiu os 4 cantos dessa cidade e propagou as boas novas e o amor irresistível do nosso Cristo. É o que nós oramos, Senhor, e te agradecemos pelas oportunidades de propagar o nome de Jesus que teremos. E oramos em nome de Jesus. Amém.